Shalom, bom dia, graça e paz. Bem-vindos à casa do Pai. Hoje o Senhor criou um dia tão bonito para nós. Chuva durante a noite e agora um dia tão bonito para podermos estar na sua presença, mais tranquilos. Amém. O Senhor nos diz, no Salmo 116, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Por isso, Senhor, nós hoje estamos aqui, Deus, porque que daremos ao Senhor, que te daremos por todos os benefícios que tu tens para connosco, toda a graça que tu derramas sobre a nossa vida, todo o livramento, todo o cuidado, toda a preocupação, Senhor. Por isso celebramos hoje a vida que nos dás, mas celebramos também o teu nome. Celebramos a nossa salvação, mas celebramos a tua majestade e a tua glória, Senhor. Por isso te louvamos, por isso te bendizemos, mas também por isso te dizemos, Senhor Jesus, vem ter com o teu povo nesta manhã. Vem ter com a tua igreja que se chama pelo teu nome, porque precisamos de ouvir a tua voz, precisamos de ter a tua presença connosco, precisamos de sentir o teu calor. Espírito Santo, Deus vivo, Ruach Kadosh do Senhor, move-te no meio do teu povo. Traz cura, traz libertação, traz consolo e traz conforto, Senhor. Te louvamos, Senhor. Declaramos a tua santidade e nos entregamos na tua presença, declarando um tempo de paz, um tempo de bênção, um tempo em que o Senhor trate com os nossos corações. Fala com cada um de nós, Senhor. Nós queremos mergulhar nas tuas águas, não queremos somente experimentar emoções, não queremos somente sentir uma experiência. Queremos poder mergulhar nas tuas águas, Senhor, nesta manhã. Águas vivas, as águas que fluem do trono. Queremos poder fazer isso, Senhor, e declarar a tua santidade, a tua beleza e a tua majestade nesta manhã. Recebe o louvor do teu povo, Senhor. Sê connosco, nos enche da tua presença, Senhor Espírito Santo. Declaramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Feche os teus olhos, entre na presença do Senhor. Põe a mão no seu peito agora. Senhor, tranquiliza agora as nossas almas, Pai. Que a nossa alma possa ser subjugada pelo nosso espírito. Que o teu espírito esteja aqui presente, Senhor. Comandando tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos ministrar. Tudo aquilo que tu queres que o teu povo receba hoje, Senhor. Vem falar conosco, Senhor. Vem fluir dentro de nós. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Espírito Santo. Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Faça o que quer fazer, meu coração é teu.
aqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Que a nossa vida na tua presença não seja só arrepio, emoções, que não seja a nossa alma, nem a nossa carne. Que a nossa adoração seja verdadeira. Faça de nós adoradores em espírito e em verdade. Declare mais uma vez: não quero só me arrepiar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Declare isso para tua alma agora. Que esse furioso oceano possa vir fluir dentro de nós. Que ele possa limpar a casa toda por dentro. Que ele passe e varra tudo que está mal. Que esse furioso venha agora, que esse furioso oceano venha agora, limpando tudo. Tirando todos os pedaços, todos os cacos partidos, todas as mágoas, todas as tristezas, todas as preocupações, todas as doenças que dizem ser incuráveis. Que esse furioso oceano venha fluir agora dentro de cada um de nós. Que ele venha afogar o nosso velho homem. Que ele venha afogar as nossas vontades próprias ou a força dos nossos braços. Que nós deixemos de andar só no raso. Que nós deixemos de só molhar apenas os nossos pés, mas que nós possamos verdadeiramente mergulhar na presença dele. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti.
Agora declare. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo. Nós estamos sedentos de ti. Acabamos de declarar, Senhor, que temos sede de ti, sede da tua presença. Queremos beber do teu rio. Vem, Senhor, como chuva. Maravilhas e sinais derramou por seu Espírito sobre os jovens e anciãos. No poder de sua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser, quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor, clame Ele. Quando clamo a ti, Senhor, Jesus. Sonhos e visões dos céus, quando estou em tua presença, me revelas teu amor e contemplo tua grandeza. Contemplo a grandeza dele. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor, ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser, quando clamo a ti, Senhor.
tua graça, céus abertos, caem sobre mim, restaura-me em tua glória, Espírito Santo, vem como fogo e consome em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória, Espírito Santo, vem como fogo e consome, nos consome em tua presença, Deus, eu me rendo à tua glória, pra tua glória. Pra tua glória. Céus abertos, este lugar. Fecha os teus olhos e contempla a grandeza dele, contempla a grandeza do Senhor. Adora Ele, gente. Declare palavras de amor a Ele, pois Ele é digno e é merecedor de todo o nosso amor. Nós entramos em
A
adorar Yeshua. Yeshua no trono, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás, pra tu prostrar-me-ei, pra tu prostrar-me-ei, só pra te adorar. Yeshua no trono, pra sempre tu serás, pra sempre tu serás, pra tu prostrar-me-ei, pra tu prostrar-me-ei, só pra te adorar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Pois tu, Senhor, tu és Rei em toda a terra, Senhor, e és exaltado no céu e na terra, e és exaltado neste lugar. O que faríamos nós sem ti, Senhor? O que seria de cada um de nós, de cada um que aqui está, de cada família que aqui está, se não fosses tu? O nosso Senhor que vem saltando por sobre os montes para vir estar com a sua noiva, para vir abraçar a sua noiva, para vir dançar com a sua noiva, para poder cear connosco, poder celebrar as bodas do Cordeiro. Esse dia vai chegar em que o Senhor virá para celebrar as bodas connosco. Mas hoje Ele vem para nos acalmar o coração, hoje Ele vem para tocar nas nossas vidas, hoje Ele vem
para nos ministrar restauração, para nos ministrar cura, para trazer o seu amor, para trocar aquilo que não está bem e para abençoar aquilo que já está bem. Te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos por tudo o que tens feito. Te louvamos pela vida que entregaste em nosso lugar. Te louvamos pelo sacrifício que fizeste. Te louvamos por cada chibatada que tu levaste, Senhor. Te louvamos por cada gota de sangue, Senhor, que tu verteste naquela cruz, para que hoje tenhamos vida, salvação e vida em abundância, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque nos enviaste o Consolador, o Espírito Santo, que nos ajuda, que nos consola, que nos exorta, que nos edifica. Te louvamos, Senhor, porque não desistes de nós. Te louvamos porque estás no trono da graça, ao lado do Deus Todo-Poderoso, falando, revelando, trabalhando a nosso favor, Senhor, ministrando sobre as nossas vidas e sendo o nosso advogado justo e fiel. Obrigado, Senhor. Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Nos prostramos na tua presença, nos rendemos a ti, Senhor. Nada faz sentido se tu não estiveres na nossa vida. Não faz sentido viver uma vida sem ti, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Te aplaudimos, te louvamos nesta manhã, Senhor. Santo e poderoso. Santo e poderoso. Amém. Podem tomar os vossos lugares. Bom dia novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à casa do Pai. Que a graça do Senhor possa vir sobre as nossas vidas. Amém. Semana passada foi semana de festa. Tivemos aqui a festa dos tabernáculos. Maravilhoso. Foi bom. Foi um tempo bom na presença de Deus. E hoje o Senhor tem-nos de trazer uma palavra que eu acho que é muito importante. Acho que não tenho a certeza. Vamos lá ao livro de Josué, Antigo Testamento. Vamos ver o que o Senhor tem para nós logo no capítulo 1. Josué capítulo 1, no versículo 9. Podemos ligar, podemos abrir. Se alguém souber de cabeça, não precisa. É só usar a sua maravilhosa memória, que Deus dá-nos memória também. Então diz lá no capítulo 1 do livro de Josué, no versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus, nós te agradecemos por esta palavra e declaramos, Senhor, um tempo favorável à tua ministração nas nossas vidas. Abre os céus sobre este lugar, Senhor Espírito Santo. Traz esta palavra, ministra nos nossos corações, muda aquilo que tens que mudar, mas acima de tudo, Senhor, use este tempo para nos ministrar. Te peço, Senhor Espírito Santo, possas abrir os nossos ouvidos espirituais, preparar o nosso coração para que, como uma semente frutífera, seja lançada esta palavra e ela dê fruto que permaneça. Não seja algo que acontece somente agora, mas que fique para as nossas vidas, traga mudança e transformação. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do Santo Pai. Amém. Então vamos falar de coragem. Josué, homem corajoso, resistiu 40 anos e quando o Senhor lhe diz que ele vai tomar a terra prometida, ele ainda diz, não custa nada. E os mais novos tinham medo, ele diz, a gente até os come como pão. Porque ele era um homem forte. Josué e Caleb não desistiram. Foram 2 dos 12 espias que foram à terra prometida. Estes 2 não viram os gigantes. Quer dizer, viram, mas não os incomodaram. Não viram as pedras, viram, mas não os incomodou. Viram os rios difíceis, viram, mas não os incomodou. Viram, acima de tudo, a palavra de Deus no seu coração e a promessa de uma terra prometida. E quando nós temos uma palavra de Deus no nosso coração, quando há uma promessa, os obstáculos podem vir, as dificuldades também. Mas a gente passa. Porque o Senhor dos Exércitos é o nosso general em cada batalha. E então aí não há problema. E quando nós falamos de coragem, e hoje vamos falar sobre coragem, é porque nós temos que confrontar os nossos temores. Nós temos que enfrentar aquilo que nos dificulta a vida. Porque todos nós temos dificuldades, mas nós temos que as enfrentar. Se nós as enfrentarmos, nós ficamos fortes. Se nós as enfrentarmos, a coragem do Senhor realmente controla a nossa dificuldade e nós conseguimos avançar. Jesus nunca pretendeu que os seus seguidores, e os seus seguidores são quem? Somos nós. Não só aqueles que naquela altura começaram a seguir Jesus, somos nós. Jesus nunca quis que eles temessem nem o presente nem o futuro. Jesus quis que tivéssemos confiança nele.
Deus sabia que era difícil. Jesus sabia que era difícil. Jesus sabia que eles viram o Mestre partir, viram o Mestre morrer, viram o Mestre ressuscitar também. Mas, acima de tudo, eles sentiram-se sós, mesmo até vir o Espírito Santo. Quando ele veio, ficaram diferentes, mas até eles tinham receio. Mas Jesus não quer que a gente tenha receio. Por isso Deus pede a Josué e a ti e a mim para sermos corajosos. Jesus pediu isso a eles também. Jesus disse, fiquem em Jerusalém e aguardem. É preciso coragem para ficar lá. Porque a vontade se calhar era sair. Mas eles foram corajosos. E Deus pede-nos para ser corajosos. E porquê que Deus nos pede para sermos corajosos? Por duas razões muito simples. A primeira é que nós, humanos, temos uma tendência natural para sermos rebeldes à palavra de Deus. Vem do nosso avô. O nosso avôzinho Adão, a nossa avózinha Eva, deixaram-nos essa marca, essa matriz humana e carnal. Então nós temos tendência a ser rebeldes aos princípios de Deus. Portanto, Josué viu como é que o povo se rebelou contra Moisés. Moisés foi o libertador do povo lá do Egito. Moisés guiou o povo do Egito à terra prometida. E mesmo assim eles punham Moisés em causa. Portanto, é natural que quando Deus diz a Josué, agora vais tu tomar conta do povo, quem é que não tinha medo? Claro que ele devia ter medo. Mas Deus lhe deu uma palavra. Ser forte e corajoso. Ou seja, para que ele não se rebelasse como o povo aos princípios de Deus. Foi esta a vontade. Porque o líder que ele estava a substituir tinha sido um grande líder. É natural que a gente entenda que não somos capazes. E a segunda razão que o Senhor diz para sermos corajosos é porque é sobre o espírito de coragem que Deus nos garante a sua presença poderosa nas nossas vidas. Não é sobre o espírito de medo. Por isso o Senhor nos diz lá em 2 Timóteo que Ele não nos deu um espírito temeroso, um espírito de medo, mas pelo contrário, nos deu um espírito de poder e de amor que nos torna prudentes. E esse espírito que o Senhor nos deu não nos faz medrosos. O Espírito Santo em nós não nos pode fazer medrosos. Se nós somos medrosos, é porque o Espírito Santo de Deus não está a ocupar o nosso ser. É porque há alguma outra coisa que ocupa o nosso ser. Nós podemos ter receios de algumas coisas. Sim, porque não somos loucos. Amém? Nós conseguimos ver as dificuldades. Se nós tivermos que saltar uma barreira para alcançar algo, nós não vamos saltar de qualquer maneira. Nós analisamos, nós avaliamos. Mas com o Espírito Santo de Deus em nós temos confiança. Amém? Alguém que ainda tenha coragem, muita, pode sentir medo em algumas circunstâncias. Claro que sim. Mas através do poder de Deus nas nossas vidas, nós agimos com confiança. Porquê? Porque Deus nos dá confiança. Deus nos ensina a ter confiança nele e nos ajuda a lidar com as situações. Permitamos então que a sabedoria de Deus possa dirigir a minha vida e a tua vida, e não a lógica humana. Pela lógica humana, se calhar nós não estávamos aqui. Pela lógica humana estávamos a fazer outra coisa qualquer. A lógica humana nos ensina coisas que são verdade, mas naturalmente falando. Mas o poder de Deus, não é a lógica de Deus, é o poder sobrenatural de Deus, nos ensina outras coisas. Por exemplo, pela lógica humana, 1 e 1 são 2. Pelo poder de Deus, 1 e 1 não são 2. 1 e 1 são 11. Porque Deus faz as coisas diferentes. É que, quando a presença de Deus está em nós, Deus potencia o melhor que nós temos. Deus exponencia o nosso potencial. Então, quando estamos juntos como igreja, por isso é que o Senhor quer que a gente se junte como igreja e não sozinhos. Claro que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Claro que nós somos o templo de Deus. Mas quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Quando nós estamos juntos, a minha fraqueza é atenuada pela força do meu irmão. E a fraqueza do irmão é atenuada pela minha força. Porque eu sou forte numas áreas, mas noutras não sou. Eu sou bom numas áreas, mas noutras não sou. Mas todos juntos, aquilo em que nós somos fracos se dissipa e ficamos fortalecidos. Somos um corpo fortalecido. Com Deus em nós, nós conseguimos mudar cada área da nossa vida que ainda não está bem. Porquê? Porque somos capazes? Não. Porque Deus nos capacita. Deus não tem na sua história da Bíblia nenhum relato em que tenha chamado alguém e essa pessoa esteja pronta para fazer a sua obra. Deus capacita a pessoa. Portanto, mesmo aquele que era mau, mesmo aquele que tinha princípios errados, nós temos o exemplo de Paulo. Paulo matava os cristãos. Tinha prazer nisso porque ele estava a cumprir a lei segundo o entendimento dele. E depois fez o quê? Depois foi um dos que levou a palavra aos gentios. Hoje estamos aqui porque Paulo levou a palavra pela Ásia. Então, Paulo teve que ser transformado. Ele sabia muito da palavra? Sabia. Teve que ser capacitado onde? No coração. Tinha um coração de pedra, duro, mau até, porque tinha prazer no mal dos outros. Deus capacita-nos. Portanto, se algum dia tu pensares, por algum motivo, eu não tenho condições para fazer a obra de Deus, estás completamente enganado.
Ou melhor, estás certo por um lado e enganado por outro. Estás certo porque realmente não tens condições, mas estás errado porque Deus te vai dar as condições. Deus capacita e Deus ajuda. Foi assim com Josué. Josué venceu, já todos conhecemos a passagem de Jericó. Jericó foi destruída. Houve armas ali, houve exércitos? Não, houve a palavra de Deus. Josué obedeceu, foi corajoso. O que é que Josué fez? Venceu e conquistou a poderosa cidade de Jericó. Como? Nós sabemos, andando à volta, 7 vezes, tocando o chofar, declarando o poder de Deus, declarando que Deus é poderoso, que Deus é grande e majestoso. E no momento certo, quando Deus quis, não foi quando Josué quis, quando Deus quis, as muralhas caíram e Jericó foi tomada. Eles tinham um exército? Não, era meia dúzia de gatos pingados. Mas quando Deus está connosco, não somos um gato pingado. Quando Deus está connosco, somos o leão de Judá, porque é Deus que está connosco, é Jesus que está connosco, que é o leão de Judá. É essa a diferença que Deus faz nas nossas vidas. E a fidelidade de Deus é o que nos ajuda. O que é que tu achas desta atitude de Josué? Eu acho que é uma atitude de coragem. Uma atitude poderosa de coragem. Alguém conquistar uma cidade sem armas, sem exército, quando naquela altura toda a gente batalhava, todos tinham armas, todos atacavam de dia e de noite. Por vezes, quando falamos de coragem, só pensamos em situações de medo. Não é? Eu tenho coragem para entrar na água que está muito fria. Eu tenho coragem para ir fazer ali uma prova na escola porque aquilo é tão difícil. Eu tenho coragem para me candidatar àquele emprego. Por vezes nós só pensamos em coragem em situações de medo. Mas também é preciso coragem para obedecer a Deus. E nós temos exemplos na Bíblia de quem pedia provas a Deus. Porque era Deus a falar, mas a coragem estava lá no fundo, tão fundinho, que eles não a viam. Então, obedecer a Deus também é preciso coragem, porque Deus às vezes diz-nos coisas que nós não queremos ouvir. Deus às vezes nos manda renunciar a coisas que nós não queremos renunciar. Deus nos manda deixar de fazer coisas, de falar coisas, de ter comportamentos, de ter atitudes, de ter hábitos de vida que não são difíceis, ou melhor, que são difíceis para nós de obedecer. Porquê? Até sabemos que o certo é obedecer, mas custa, fizemos aquilo a vida toda. Fizemos uns com uma vida mais longa, outros menos longa, mas enraizámos hábitos em nós e às vezes isso torna-nos difícil. Por isso, quando nós obedecemos a Deus, sentindo-nos incapazes de o fazer, isso revela coragem na nossa vida. Isso revela que nós somos corajosos. Eu acredito, eu vou falar por mim. No dia em que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não fazia ideia do que vinha por aí. Não fazia ideia daquilo que eu ia ter que renunciar. Não fazia ideia daquilo que eu tinha que mudar. A única coisa que eu fiz foi, eu quero esse Jesus na minha vida. Mas nós não sabemos o que vem pela frente. Ou seja, naquela altura não é preciso uma coragem muito grande, porque a gente sente o Espírito Santo a contender connosco. E aquilo começa o nosso espírito confrontando com o Espírito Santo e é fácil. É fácil a gente se dizer, eu quero, porque eu quero realmente algo novo na minha vida. Agora, no dia seguinte, quando a gente tem que deixar de fazer o que estava habituado a fazer, aí é que é. Aí é que elas doem. Aí é que começa a nossa coragem. Então nós estamos na presença de pessoas corajosas. Pessoas que até hoje, na sua caminhada, uns mais curta, outros mais longa, com altos e baixos, nem sempre bem. Claro que nem sempre fomos certinhos. Claro que nem sempre demos os passos certos. Mas estamos a obedecer a Deus. Somos pessoas corajosas. Mas a minha pergunta para ti é uma pergunta provocatória. Vocês sabem que eu gosto de fazer duas coisas sempre. Uma é abrir uns parênteses de vez em quando. E outra é provocar. Porque a gente, quando é provocado, a gente estremece um bocadinho, fica com urticária, fica ali meio arrepiado. Mas faz bem que a gente comece a pensar cá para dentro. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Sentes-te uma pessoa corajosa ou achas que não? Ou pelo contrário, és alguém que vive com medo de que alguma coisa ruim possa acontecer na tua vida? Porque a gente às vezes temos esses medos que nem sabemos de quê, mas temos medos de alguma coisa. Como é que tu és? Corajoso, corajosa ou alguém receoso que alguma coisa te possa acontecer? Deixa-me dizer-te algo, já que eu vos posso provocar, deixa-me dizer-te algo que eu acredito que vai mudar a tua forma de agir e pensar. Amas a Deus? Claro que sim. Senão não estaríamos aqui hoje a celebrar o nome do Senhor. Então eu vou-te dizer uma coisa que se calhar te vai chocar, é que mesmo que tu ames a Deus com todas as tuas forças, se vives com medo de alguma coisa, esse medo abre a porta do diabo na tua vida. Isso é inquestionável. Não tem a ver com o teu amor a Deus, não tem a ver com o fazer as coisas certas, não tem a ver com o cumprir a palavra de Deus. Se tens medo na tua vida, se há um medo que te persegue, entre aspas, esse medo abre a porta do diabo na tua vida. É forte, não é? E eu vou-te mostrar isto na Bíblia, porque não é a minha ideia,
É a Bíblia que nos diz isso. A Bíblia diz isso no livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 5. Se quiseres abrir para acompanhar, vais ver o que Deus vai começar a falar hoje, que é poderoso para nós mudarmos a nossa forma de ser e de estar. Jó, capítulo 1, versículo 5. Diz lá assim, então. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Amém. O que Jó fazia era errado? Não. Mas a motivação era errada. Jó sabia, ou melhor, Jó não sabia. Jó tinha medo que os filhos estivessem em pecado. Essa é que era a motivação errada. O certo era, se ele soubesse que um filho tinha pecado, o certo era ele fazer um sacrifício para guardar a vida do filho. Mas ele antecipava-se porque tinha medo que pecassem. A motivação dele era errada. E essa motivação errada, esse medo fez o quê? Abriu uma porta para o diabo na sua vida. Foi esse medo que permitiu que o diabo fosse falar com Deus e que Deus dissesse, podes ir lá tocar nos bens dele, mas não tocas na vida dele. Foi esse medo que abriu a porta de Jó para o diabo. Quando temos um medo constante na nossa vida, quando acordamos de manhã a pensar com medo do dia, o meu filho vai para a escola, tenho medo que lhe aconteça alguma coisa. Não podemos fazer isso. Isso muda a nossa vida completamente e no mundo espiritual abre uma porta para o diabo na nossa vida. Dá-lhe legalidade, por assim dizer. Não precisamos do pecado para abrir uma porta. Jó não estava em pecado. Aliás, o Senhor diz na sua palavra o quê? Homem idóneo. Um homem em quem eu tenho prazer. Portanto, Jó não tinha pecado. Mas o medo abriu essa porta na vida dele. E talvez nós tenhamos sido ensinados a vida toda que só o pecado é que abria essa porta. E por isso é que às vezes nós não conseguimos entender porque é que eu não tendo pecado na minha vida, porque é que eu não fazendo nada contrário à palavra de Deus, há coisas que me acontecem que eu sei que é espiritual, que não pode ser natural. Que há uma razão espiritual para isso. Porquê? Porque as regras espirituais, as leis espirituais, nós não as conseguimos entender completamente. Nós não temos essa capacidade de as entender e à medida que Deus nos vai mostrando coisas, nós percebemos pormenores que não tínhamos até hoje. Ou seja, basta vivermos com esse medo. Isto é diferente de uma situação em que tenhas medo, ok? Imagina, um filho vai para o hospital, um de nós vai para o hospital, tem um acidente, naquele momento é natural que a gente tenha medo. Estamos a viver uma situação complicada e pedimos ao Senhor para nos capacitar para enfrentar essa situação. Agora, eu viver num medo constante, isso abre a porta para o diabo. Agora, a diferença é que através do poder de Deus na nossa vida, nós podemos mudar. Nós podemos, através da nossa fé e do poder de Deus na nossa vida, começarmos a agir com confiança e ser corajosos. Tal como fez Josué. Algum de nós poderá achar que Josué não teve medo naquela altura? Claro que teve. Uma cidade cheia de gente, uma cidade fortificada, e ele vai destruir aquilo como? Claro que ele pensava assim, ainda alguém me atira uma flecha lá de cima, ainda alguém me atirou uma lança, ainda me fazem uma emboscada e nos matam. Claro que ele teve medo. O que é que ele fez? Ele combateu o medo com a confiança que ele tinha em Deus. E Deus tem falado muito connosco sobre confiança, sobre ser corajoso, sobre o emuná de Deus na nossa vida. Deus tem falado muito connosco porque é importante perceber isso. E além de Josué, nós temos vários exemplos na Bíblia de homens e mulheres corajosos. Também temos exemplos de homens e mulheres que não foram tão corajosos. Mas o que nos interessa é os bons exemplos que nós temos na Bíblia. A Bíblia é tão perfeita, que tem bons exemplos e exemplos que não são bons. Os exemplos bons é para nós seguirmos. Os exemplos que não são bons é para nós não seguirmos. Por exemplo, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, teve um momento mau na vida dele. Fez o que não devia, adulterou, matou. Ele está lá para nós adulterarmos e matarmos? Não. Está para mostrar o que não se deve fazer. A Bíblia não nos mostra só a face boa das pessoas. O único que não se podia dizer nada era Jesus. Jesus não se pode apontar nada, a Bíblia não aponta nada. Era Deus na terra. Agora, o homem, a humanidade, é trabalhada, mas tem as suas falhas. E as falhas que a Bíblia nos relata é porque a Bíblia é verdadeira e não esconde nada, e segundo, porque nos quer mostrar que nós também somos falhos, mas podemos ser melhores como aqueles foram melhores. Como Davi foi melhor. E que bom que é um dia Deus poder dizer sobre cada um de nós, homem e mulher segundo o meu coração.
Quer dizer que estamos no caminho daquilo que Deus tem para nós. Quer dizer que estamos a fazer o que Deus nos chamou para fazer. E, acima de tudo, quer dizer que somos homens e mulheres corajosas. Homens e mulheres que, em meio a situações difíceis, desagradáveis, algumas até absolutamente desafiadoras e temíveis, revelaram coragem e, ao fazê-lo com coragem, experimentaram o poder de Deus de uma forma que nunca tinham experimentado e que fica registada na Bíblia, essa forma de experimentar o poder de Deus. E isso é para nós também. Agora, essa batalha contra o medo, sabem onde é que se começa a travar? Começa-se a travar aqui, na nossa mente. A mente é o primeiro lugar onde nós travamos a batalha contra o medo. Depois é no coração, mas em primeiro lugar é na mente. Aliás, muitas das vezes, aquilo que nos leva a viver com medo são coisas da nossa cabecinha. Porque não existem sequer. É a nossa cabecinha que começa a fazer filmes, uns bonitos, outros não bonitos, uns de terror até, e a gente anda aterrorizado de manhã à noite, só não está aterrorizado quando dorme. A nossa cabeça constrói filmes. Umas vezes são filmes bons, outras vezes nem por isso. E é isso que nos leva a ter medo. E quando o medo depois passa da mente para o coração, ficamos completamente paralisados pelo medo. E é um medo que é irreal. Muitas vezes é tão irreal. Para não dizer sempre, mas muitas das vezes esse medo é irreal. E ele é construído aqui. Eu não sei se vocês já leram um livro, que já tem uns anos bons. Eu li. Acho que não tenho a certeza, da Joyce Meyer. Acho que se chama A Batalha da Nossa Mente, ou Mente, um Campo de Batalha, é uma coisa assim do género. Se nunca leram, a Joyce Meyer é uma mulher cristã de renome, é uma mulher cristã idónea, com centenas de livros, faz conferências no mundo todo. Eu acho que ele encontra-se como PDF disponível na net, grátis, é daqueles livros que ela já deu grátis para toda a gente. Se puderem, leiam, porque mostra como a mente é um campo de batalha que nós temos que controlar. Porque Deus deu-nos a mente dele, através do Espírito Santo. Então nós não podemos permitir que a nossa mente divague, que a nossa mente divaga. Nós estamos parados. Eu não sei se vocês conseguem, mas eu não consigo estar 2 segundos sem pensar em alguma coisa. A gente está sempre a pensar em qualquer coisa. E num segundo temos centenas, dezenas, milhares de pensamentos que percorrem a nossa mente. A preocupação com o almoço, a preocupação com o jantar, o que é que eu vou fazer amanhã, que roupa vou vestir amanhã para a escola. Há coisas que estão constantemente a vir à nossa mente. E às vezes vêm coisas que também não são boas. Portanto, a mente é um campo de batalha. Se nós conseguirmos, através do Espírito Santo de Deus, controlarmos a nossa mente, a nossa vida vai ser muito melhor. E este livro da Joyce Meyer ensina-nos exatamente a isso. Porque nós, por vezes, temos uma vida descontrolada, porque a nossa mente é descontrolada. É a tal história. Se a alma está desalinhada do Espírito, se o nosso Espírito não está alinhado com o Espírito Santo, a nossa mente também desalinha e então... E fazemos os tais filmes, e muitas vezes esses filmes que nós fazemos fazem o quê? Tudo o que nós fazemos produz uma emoção, boa ou má. Não há nada que a gente faça que não produza uma emoção. Por isso a gente ri, por isso a gente chora, por isso nós ficamos alegres, por isso nós ficamos tristes. Tudo acaba por produzir emoções. Até o cheiro de uma flor, um aroma de uma flor, produz uma emoção, algo agradável. Quando a emoção é algo que nós não sabemos gerir, muitas vezes isso transforma-se em medo, porque eu não sei gerir aquela emoção. Quando a emoção é boa, eu consigo geri-la bem. Quando a emoção é algo que eu não sei gerir, isso muitas vezes provoca o tal medo que não tem razão de ser e que abre essa porta para o diabo. E quando isso acontece, o que nós vemos é o diabo a bater palmas de contentamento. Porque, ou seja, nem tem que se esforçar para nos chegar. A gente está-lhe a abrir a porta e a dizer, faça favor, seja bem-vindo. Não, nós temos que dizer, seja bem-vindo é Espírito Santo. Seja bem-vindo na nossa vida, Espírito Santo, na nossa casa. Nós temos que deixar isso de fora, não dar armas ao inimigo de forma nenhuma. Eu poderia dar-vos vários exemplos de personagens bíblicas corajosas, de Davi a Daniel, de Moisés ao próprio Josué, e vocês com certeza também, na vossa mente já vêm vários exemplos de personagens bíblicas corajosas, mas eu hoje trago um exemplo muito especial, que é o exemplo de Elias, o profeta Elias, porque Elias é um homem corajoso. Foi um homem corajoso. Talvez tu estejas a pensar assim, bem, Elias, ao pé de Daniel, que desobedeceu ao rei Nabucodonosor, o que é que Elias fez? Olha que Elias fez uma coisa muito poderosa. Ou pensas em Daniel e nos seus amigos, naqueles nomes bonitos para a gente pôr nos filhos, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego. Anda cá Sadraque, anda a beber um sumo. Não fica bem, não é? A gente na praia chamaram um filho de Sadraque. Mas pronto. Mas a verdade é que foram para a fornalha, resistiram, mantiveram-se firmes. Grande exemplo de coragem, é verdade. Mas Elias não perde para eles. Eu gostava que abrisses comigo a Bíblia no
a Reis, no capítulo 18, no versículo 19. Só te vou mostrar este versículo para te lembrar a coragem que Elias teve. 1 de Reis, capítulo 18, versículo 19. Diz assim então no versículo 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem da mesa de Jezabel. Não te vou ler mais nada, porque a história tu já sabes. Lembras-te desta história? Elias desafiou estes 900 ou 850 profetas, uns de Baal, outros de Jezabel. Desafiou-os para mostrar quem é que é mais forte, o vosso Deus ou o meu Deus. Vejam lá se o vosso Deus vai mandar fogo do céu. A verdade é o quê? É que Deus fez aquilo que tinha que fazer. Deus mostrou o seu poder e Elias a seguir fez o quê? Matou os profetas todos. É ou não é um exemplo de coragem? Elias era um profeta, não era um guerreiro. Elias era um homem que desde criança ouvia a voz de Deus, escutava a voz de Deus, andava de acordo com a palavra de Deus. E ele obedeceu. Eu não acredito que quando Deus lhe dá esta ordem, que Elias não tenha tremido nas perninhas. Eu, com 900 dos maus da fita, eu. Depois Deus disse, claro, tu vais fazer o sacrifíciozinho aqui, tu vais pôr ali a água, tu vais fazer... Deus mandou-lhe fazer tudo. Acham que ele fez aquilo com o coração sem estar aos saltos? Devia estar muito aos saltos o coração dele. Os outros todos armados, os outros matavam mulheres grávidas. Os outros matavam bebés, os profetas de Baal, e ofertavam-nos. Elias devia ser o quê? Maluco? Não. Era obediente a Deus. Homem de coragem. No final, matou-os todos. Belo exemplo de coragem. Coragem para confiar que Deus estava presente. E se Deus não estivesse presente? E se ele entendesse mal o que Deus lhe estava a dizer? Vejam, às vezes a nossa coragem é nesse sentido, quando Deus nos dá uma direção e a gente fica, será que é mesmo Deus? Será que não é? É preciso coragem realmente. E Elias teve esta coragem para matar os profetas do mal, para fazer aquilo que Deus mandou fazer. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Nunca ninguém recebe coragem de Deus para avançar se não tiver a ousadia de avançar. Deus só dá coragem a quem tem ousadia para avançar. Porque se não tiveres a tua ousadia de confiar, a coragem não... Deus dá a coragem, mas tu tens de ter ousadia para confiar e avançar. Temos o exemplo de Moisés. O que é que Moisés fez quando chegou ao Mar Vermelho? Quando chegou ao Mar Vermelho, o mar abriu-se para ele passar? Não. Quando chegou ao Mar Vermelho, ele pôs o pezinho na água. E a Bíblia diz que quando ele pôs o pé na água, o mar se abriu. Então Moisés teve de ter o quê? Confiança no Pai. Confiança para obedecer. Ele tinha realmente atrás dele os soldados do faraó. Mas tinha um mar imenso. É preciso ter coragem. Moisés teve essa coragem também. E é assim com todos os exemplos que temos na Bíblia. Deus dá a coragem, mas nós temos que confiar nele e avançar. Imagina que Deus dava a coragem a Moisés, ou melhor, que Deus dava a ordem a Moisés e Moisés não avançava. Não, Deus, tem água. E Deus, vai. Não, tem água. Não vai. Não, tem água. Aliás, fazendo aqui um parênteses, tinha que ser. Houve um momento em que Moisés não fez aquilo que Deus mandou. Deus disse, fala para a rocha te dar água. E como ele uma vez tinha feito, bateu na rocha e a rocha deu água, ele não teve coragem para fazer diferente. Isto chama-se ser religioso. Não ter coragem de fazer diferente. O que é que aconteceu? Semeou e colheu. Não entrou na terra prometida. Porquê? Porque desobedeceu a Deus. Se ele tem desobedecido naquele dia do Mar Vermelho, ficava ele, Deus não tem água. E ouvia-se a voz lá de cima. Mete o pé. Cá tanto Deus tinha que falar mais grosso para ele ouvir, não é? Mas ele foi corajoso, ele obedeceu, ele avançou. E é assim com todos os exemplos que temos na Bíblia. Não há um exemplo. Mas eu escolhi Elias por um outro motivo. Não foi só por isto. Aliás, o Senhor escolheu Elias para nos falar hoje. Não foi somente pela coragem. E se tens ainda o livro de Reis aberto na tua Bíblia ou ligado, salta para o capítulo seguinte. Para o capítulo 19. Porque Elias não foi só um homem corajoso. Então, no capítulo 19, no verso 3 e 4, diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou:
pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Estranho, não é? Então, 10 versículos atrás, o homem matou 850 profetas. Cumpriu algo que Deus tinha dito, que isso sim era preciso ter coragem. E depois, só porque a Jezebel lhe foi com uma conversinha, o homem fugiu, cheio de medo, e até pediu a Deus para o matar. Foi por isso que eu escolhi Elias para falar de coragem. Foi por isso que Deus nos trouxe hoje Elias para nos falar de coragem. Para nos mostrar que até mesmo os mais corajosos podem, de repente, do nada, ter um medo pavoroso e entrar em crise. Elias entrou em crise. Não foi, se fosse só medo, ele ficava lá escondido. Tudo bem. Mas ele pediu para Deus o matar. Ou seja, o medo dele era maior do que Deus na vida dele. E às vezes o nosso medo é maior do que Deus nas nossas vidas. E em vez de ser Cristo o centro da nossa vida, é esse medo que assume o centro da nossa vida. E então, continuamos a ser cristãos? Sim. Continuamos a amar a Deus? Sim. Mas há um medo que toma o lugar dele na nossa vida. E o que é que o Senhor nos diz nos seus mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, se eu tenho um medo na minha vida, eu amo a Deus, mas ele já não está a ser o principal na minha vida, o primordial na minha vida. E é isso que é importante nós percebermos hoje. E é isso que o Senhor hoje vai tratar connosco. Porque talvez já tenhas sentido assim um dia, um momento, talvez sintas ainda hoje assim, com um medo que te domina. Não vou dizer que te tira a alegria de viver, mas até pode tirar a alegria de viver. Mas é um medo que não te faz ser a pessoa que eras antes de ter esse medo. Mas deixa-me dizer-te, não és o único a passar por isso. Não és a única pessoa a passar por isso. Até com gente super corajosa como Elias, já aconteceu. Portanto, se aconteceu com Elias, que era um profeta, que Deus dizia, faz, e o fogo do céu vinha, puf, e acontecia, porque é que não há de acontecer connosco, que somos comuns mortais? Porque é que não há de acontecer connosco? Mas a boa notícia que Deus tem hoje para ti e para mim é que é possível mudar esta situação. Deus muda esta situação a nosso favor. É possível deixarmos de viver com medo. É possível fechar essa porta. Um dia abriste essa porta para o diabo na tua vida, mas hoje podes fechá-la. Se entenderes realmente que esse medo não vem de Deus, que esse medo não é teu, esse medo é algo que uma emoção deixou entrar no teu coração. E hoje o Senhor vai-te mostrar como fechar isto. Eu vou-te dizer qual é a forma simples de mudar isto. Eu, ao longo da minha caminhada cristã, aprendi várias coisas sobre os tipos de cristãos que há, os tipos de crentes, os tipos de cristãos evangélicos. E hoje vou-vos falar desse tipo de cristãos, que é isso que muda a nossa postura e que tira esse medo em nós. Todos nós já conhecemos o cristão 007. Conhecem o cristão 007? Não conhecem? Não conhecem? Não é o James Bond. O James Bond é o dos filmes. Não conhecem o cristão 007? O crente... Sabem qual é o crente 007? É o crente agente secreto. É o crente que ninguém sabe que ele é crente. O colega de trabalho não sabe que ele é crente. O colega de escola não sabe que ele é crente. Às vezes nem Deus sabe, porque ele não ora e Deus nem sabe. O crente é tão secreto, que um dia, quando ele vai ao lugar secreto falar com Deus, Deus diz-lhe assim, estás com uma voz diferente, já não estou há tantos anos. Esse é o cristão 007. Que nós não somos, graças a Deus. Nós somos cristãos que andam de Bíblia na mão, que não têm medo de usar a palavra de Deus, que não têm medo de orar por alguém no autocarro, não têm medo de orar por um colega de trabalho, não têm medo de falar da palavra de Deus. Nós somos esses cristãos. Uns mais fervorosos, outros mais tímidos, outros mais audaciosos, outros mais faladores, outros mais expansivos. Mas somos esse cristão. Mas uma coisa que eu aprendi também com um pastor há uns anos, e tenho aqui quem sabe isso e quem ouviu também essa frase muitas vezes, é que além do cristão 007, há o cristão ou o crente que se chama o crente 3S. O crente 3S. S de letra S. Sabes o que é que quer dizer o crente 3S? É o crente que é salvo, sossegado e satisfeito. Ou seja, tranquilo. Não me mexo. Eu sei que não temos crentes aqui desses. Esses não vieram hoje. Os crentes 3S não vieram hoje. Glória a Deus por isso. Mas facilmente nós podemos tornar-nos de um crente fervoroso que busca Deus na sua vida, que busca os milagres de Deus, que busca o poder de Deus. Facilmente a gente se transforma
como Elias se transformou numa pessoa medrosa, facilmente nos tornamos nesse crente salvo, sossegado e satisfeito. Salvos porque nós temos a salvação. Sossegados porque nós não buscamos mais de Deus. E satisfeitos porque estamos bem com a vida que nós temos. A vida corre-nos bem, então não buscamos mais nada de Deus. É tão bom estar assim. Pronto. Está sol, está sol. Está chuva, está chuva. Tenho emprego, tenho emprego. Não tenho emprego, não tenho emprego. Estou doente. É tudo. É a vida. Isto é o cristão 3S. Está salvo, está sossegado, está satisfeito. Mas o cristão tem que entender uma coisa importante. É que nós cristãos, nós desafiamos as leis da física. Nós não desafiamos a lei da gravidade, que diz que tudo o que sobe cai. Portanto, se a gente se atira para a hora, a gente vai cair. Não é? Mas nós desafiamos as leis da física. Porque as leis da física dizem uma coisa muito simples. Dizem que no mundo natural, se eu vou a andar e eu parei, eu fico no mesmo lugar onde eu parei. Isto é o que o mundo natural nos ensina. É a lei da física. No mundo espiritual não funciona assim. O cristão está na sua caminhada cristã. Resolve parar e ser um crente salvo, sossegado e satisfeito, mas ele não fica parado no mesmo lugar. Ele, tipo a dança do Michael Jackson, ele vai andando para trás. E ele retrocede. O crente salvo, sossegado e satisfeito acha que só está a dar um descansozinho. Ai, tirei um descanso de Deus. Ai, estava assim tão cansativo a orar todos os dias. Se Deus soubesse como é cansativo orar todos os dias. Não, ler a Bíblia. Ai, se Deus soubesse. Ai, não, estou a dar um descanso. Agora, durante algum tempo, não sei, se calhar os próximos 30 anos, não se calhar. Se calhar não leio mais nem oro. Vou descansar. Já tive uma vida tão dura até agora, vou descansar. Então e o sacrifício de Jesus na cruz? Não, isso era Jesus, mas aquilo também acabou rápido. Agora não, eu vou descansar um pouquinho. Isto é o crente salvo, sossegado e satisfeito. Só que quando ele retrocede, ele começa a... É que os dons que o Senhor lhe ativou começam a não estar ativos. Quando o crente retrocede na sua caminhada cristã, o chamado que Deus tem para ele começa a não se cumprir. E alguém anda feliz da vida por isso. Esse alguém não é Deus. Mas o crente até anda contente. E quando o crente retrocede, ele começa a perder a ousadia. Começa a perder a confiança em Deus. E facilmente qualquer medo entra na sua vida. E muitas vezes o medo entrou na nossa vida exatamente pela falta do tempo na presença de Deus, pela falta de oração, pela falta de leitura da palavra, pela falta de buscar Deus, pela falta de confiar que o mesmo Deus de Moisés e de Josué é o nosso. Que o mesmo Deus que fazia milagres naquela altura faz hoje. A confiança que eles tinham em Deus é que provavelmente era muito maior que a nossa. A fé que eles tinham em Deus e a coragem é que provavelmente era muito maior que a nossa. Por isso é que hoje não vemos tanta manifestação do poder de Deus. Porque nos escondemos debaixo do sossegado e do satisfeito. Mas nós temos que nos propor, a cada um de nós, temos que propor-nos desafios novos no Senhor. Nós não podemos ser esse crente salvo, sossegado e satisfeito. Nós temos que fazer coisas diferentes para não pararmos, para não ficarmos, porque o crente não pode fazer sempre a mesma coisa. É tal conversa, não é? Quem faz o que sempre fez, tem o que sempre teve. Se eu quero ter mais de Deus, tenho que fazer mais para Deus. Tenho que me desafiar. Se nunca fizeste um jejum, coloca esse desafio na tua vida, faz um jejum. Se não tens o hábito de fazer jejum pelo menos um dia por semana, coloca esse desafio na tua vida. Tira um dia por semana e faz um jejum. Não tomes o pequeno almoço, não comas das 6 da manhã até ao meio-dia, não comas do meio-dia até às 6 da tarde, não comas das 6 da tarde até à meia-noite, ou não comas o dia todo, se o teu corpo te permite isso, e vai trabalhando nisso, bebe só água. E nesse tempo busca Deus, vai trabalhar com Deus, vai ler a palavra de Deus, porque também, como eu também aprendi, jejum sem oração só faz bem ao coração, não faz mais nada. Jejum é para ser acompanhado de oração. Senão estou a fazer uma dieta. É saudável. Faz bem ao colesterol e não sei o quê, mas o objetivo do jejum de um cristão é aproximar-nos de Deus. É crucificar a nossa carne. Esse é o objetivo de um cristão. Começa a fazer isso. Começa a fazer coisas que nunca fizeste para não ficares estagnado como cristão, para que o medo não entre na tua vida, para que o medo não entre no teu coração. E, aliás, para que, se ainda há algum medo, esse medo possa sair. Porque se nós nos aproximarmos de Deus, como Josué era presente com Deus, o medo não tem lugar no coração. Quando Elias estava debaixo da presença de Deus constante, ele não teve medo dos 850 profetas que lá estavam. Mas quando ele se afastou um pouquinho daquilo que Deus tinha e deu ouvidos a uma mulher que era o diabo em pessoa, aí o medo entrou no seu coração. Porque ele, naquele momento,
ele deu mais importância às palavras dela do que às palavras de Deus. Assim somos nós quando a cultura do mundo começa a controlar a nossa vida e a cultura do reino já não entra no nosso coração. Aí tornamos um crente salvo, sossegado e satisfeito. Hoje não vou à igreja. Porquê? Está muita chuva? Não, porque... olha, sabe tão bem estar em casa. A gente vai retroceder. Não estou com isto a dizer que não se tem o direito de não vir à igreja. Claro que temos esse tipo. Deus dá-nos o livre-arbítrio. Portanto, nós temos é que perceber o que é o melhor para nós. O melhor para nós é estar na presença de Deus ou estar a descansar. Eu tenho 57 anos. Daqui a 50 anos acho que vou estar muito descansado. Até lá vou-me cansando. Daqui a 50 anos vou ter tempo para descansar. Aqui para nós, que ninguém nos está a ouvir, estou a contar de descansar a vida eterna ao pé dele. Estou a fazer a minha parte para isso. Para ouvir um dia, serve bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O meu objetivo de vida é esse. O resto é secundário. Mas temos que pensar isso. Claro que há. Com isto não estou a dizer que não vai haver sempre um dia que não estamos bem dispostos, que estamos doentes. Claro que vai haver isso. Obviamente, não podemos levar as coisas assim à letra. Agora, quando o que nós temos é preguiça, o diabo não tem preguiça. E fica a coca para nós. Então, se tu colocares desafios novos no teu coração, eu vou-te dizer uma coisa, podes acreditar, Deus vai surpreender-te. E aquilo que tu nem esperas, Deus vai fazer na tua vida. Vais ouvir uma voz audível a falar contigo que se calhar nunca ouviste. Vais ter uma capacidade de ler a palavra e ter uma revelação que se calhar nunca tiveste. Deus vai falar contigo. Vais começar a ter uma alegria e aquele medo que tu tens começa a desaparecer, a desvanecer. Porquê? Porque colocaste algo no teu coração em que priorizou Deus na tua vida. E essa é a grande diferença. E podes arranjar outros desafios. Por exemplo, nós temos num desafio de ler a Bíblia toda num ano. Faltam-nos 3 meses, faltam-nos menos de 90 dias. Para quem está a fazer este desafio comigo, faltam-nos menos de 90 dias para terminarmos de ler a Bíblia. É fantástico. É um desafio que se calhar muitos de nós nunca tinham lido a Bíblia toda. Estão a aproveitar este desafio. Isto faz o quê? Vamos para o céu por causa disso? Não. Mas ficamos mais próximos de Deus. Conhecemos mais Deus. Estamos a priorizar Deus nas nossas vidas. Isso ajuda-nos a fazer coisas. Ajuda-nos a não ser um crente salvo, satisfeito e sossegado. Não podemos ser esse tipo de crentes. Ou outro desafio qualquer. Eu dei-te este exemplo aqui de 2 desafios fáceis, mas podes ter outros desafios. Podes ter desafios de começar a ver outro tipo de filmes. Podes ter desafios de começar a vestir outro tipo de roupas. Sei lá, há tantos desafios. Eu vou-te dizer uma coisa. Sabes quem é que te vai ajudar nesse desafio? É o Espírito Santo de Deus. Hoje, aproveita o teu tempo. Em vez de seres um crente salvo, satisfeito e sossegado, hoje aproveita o teu tempo de folga de domingo e vai gastar 5 minutos com o Espírito Santo. Para quem tem folga. Mas tens amanhã. Aproveitas amanhã. Para quem tem um tempo de folga, 5 minutos com o Espírito Santo, diz assim: Espírito Santo, que desafio tens para a minha vida? Epá, eu ponho a minha cabeça apostada em como Ele vai dar um desafio. Pode dizer não querer fazer, mas eu tenho a certeza que vai. Porque Ele aproveita as oportunidades em que nós abrimos o coração para Ele aproveita. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo é um cavalheiro. Não obriga nada a ninguém. Mas quando nós lhe damos abertura para entrar, Ele entra e abraça-nos com o seu amor e muda o nosso coração. É assim. Agora que já conheceste o crente 3S, vou-te mostrar que há um outro tipo de crente que nós podemos ser. Ou melhor, que nós devemos ser. Que é o crente 3C. O 3S é o salvo, satisfeito e sossegado. O 3C é o crente que tem coragem, compromisso e caráter. Este é o crente que o Senhor quer que nós sejamos e que nos chama para ser hoje. Um crente que tem coragem, como Josué, compromisso e caráter. Esse é o crente que nós temos que ser. É fantástico, não é? Como o Senhor nos mostra o tipo de crente que podemos ser e o tipo de crente que Ele quer que a gente seja. Ele não nos diz que não vamos para o céu se formos o outro. Atenção, o crente, o 3S está a salvo. O que vai ter é menos intimidade com Deus que o crente que é corajoso, compromissado e de caráter tem. O crente que é salvo, sossegado e satisfeito, provavelmente vai ter aquela vida de altos e baixos, de montanha-russa. Um dia está muito bem, no outro dia está muito mal, cheio de medos, a abrir a porta para o diabo. Um crente que tem coragem, compromisso e caráter, fechou essas portas do diabo. E é um crente que vive aquilo que Deus tem para ele e que sabe o que é o seu chamado. Quem quer buscar a Deus para não retroceder, passa a ser um crente com coragem,
com compromisso e com caráter. É isso que Deus nos diz. E tem que cumprir o chamado de Deus, ou melhor, para cumprir o chamado de Deus, temos que ser um crente que tenha coragem, compromisso e caráter. Um crente que seja... Vejam bem, deixem-me dar-vos um exemplo. Moisés tinha um chamado. Não é? Libertar o povo, trazer o povo do Egito para a Terra Prometida. Acham que se Moisés fosse salvo, sossegado e satisfeito, tinha trazido o povo do Egito? Não. Ainda estava lá no palácio, nem tinha sequer morto o egípcio erradamente, não interessa, mas para defender um hebreu. Estava lá no palácio a comer do bom e do melhor. Acham que Daniel, se quisesse ser salvo, sossegado e satisfeito, tinha dito ao chefe dos eunucos: não, eu não vou comer do manjar do rei, eu não vou beber do vinho do rei. E quando ele lhe diz: mas será que... Ele diz: faz-nos a experiência durante 10 dias, dá-nos só legumes e água, e durante 10 dias vais ver se nós estamos bem. E o que é que aconteceu? Ao fim de 10 dias, a Bíblia nos diz que o chefe dos eunucos viu que eles eram mais formosos que os outros, e mais sábios que os outros, e mais saudáveis do que os outros. Então Daniel foi salvo, sossegado e satisfeito, ou corajoso, com compromisso e com caráter? Os exemplos bons da Bíblia é de quem não ficou satisfeito nem sossegado. É de quem quis fazer mais para que Deus fizesse mais, como nós orámos na sexta-feira, para que Deus possa fazer mais em nós e através de nós. Aquilo que é sossegado e satisfeito não vai ser usado na obra de Deus, não vai cumprir aquilo que Deus tem para ele. E é isso que o Senhor hoje nos chama. Porque só tem coragem quem decidir seguir Jesus, tomar a sua cruz e negar-se a cada dia. Como está lá em Lucas 9:23. Quem não tiver coragem não é capaz de fazer isso. Como é que alguém que não tem coragem consegue negar-se às suas vontades? Não consegue. Como é que alguém que não tem coragem consegue seguir a Jesus? Não é só ouvir cantar, não é só ouvir louvar. Há decisões, há posturas que temos de ter na sociedade. Como é que alguém que não tem coragem consegue carregar a sua cruz todos os dias? Não consegue. A gente desiste e deixa a vida controlar a nossa vida. Deixa o mundo controlar a nossa vida. Então Deus nos chama hoje para sermos corajosos. E eu vou-te provocar mais uma vez. Tu és corajoso, corajosa, ou é só de vez em quando? É só quando a vida corre bem? Ou quando a vida corre bem, passas a ser salvo, sossegado e satisfeito, e quando corre mal, vamos a correr para o pé de Deus: oh paizinho, preciso tanto da tua ajuda. O crente corajoso tem que escolher sempre o caráter, o compromisso e a coragem. Esse é o crente que o Senhor quer usar. Porque se nós tivermos coragem, nós conseguimos seguir a Jesus diariamente. Se nós tivermos compromisso, deixe-me dizer de outra maneira, se nós não tivermos um compromisso genuíno com Deus, muito facilmente nós vamos deixar de resistir àquilo que o diabo nos vai oferecendo. Porque o diabo vai nos tentando com coisinhas. Ele não vem logo com o filme todo. Ele vai nos tentando com pequenas coisas. Se nós não tivermos um compromisso genuíno com Deus, não estou a falar de igreja agora, estou a falar de Deus. Se o meu compromisso de santidade, de renúncia, de cumprir os princípios de Deus, de buscar de Deus, de ser verdadeiramente testemunha de Jesus em tudo o que eu faço, no meu trabalho, na minha vida, se eu não tiver esse compromisso, eu aos poucos vou cedendo. Por isso é que eu tenho que ter esse compromisso com Deus. Porque a fé necessária para a nossa salvação envolve muito mais do que somente uma experiência ou somente uma tentativa. É mesmo fé. Eu não sei, eu estou convicto que se neste momento viesse aqui um raio e nós desaparecêssemos todos, eu estou convicto que eu ia para o céu. Tenho essa fé, porque a palavra de Deus assim o diz. E é importante nós termos essa noção todos os dias. Será que se fosse hoje que Jesus voltasse eu iria para o céu? Isto é um bom termómetro para vermos como é que está a nossa vida. Será que se Jesus voltasse hoje, eu era dos que ia com ele ou eu ficava cá? É importante nós avaliarmos isso em nós. Eu não estou a apontar o dedo a ninguém, porque uma coisa que eu também aprendi na minha caminhada cristã é que a gente não aponta dedos, porque quando eu aponto o dedo para alguém, eu tenho 3 apontados para mim. Portanto, não se aponta dedos. O acusador chama-se diabo, não se chama Pedro. Eu sou alguém tão falho como os outros, que busca diariamente ser melhor. Nada mais do que isso. Mas a importância é, se nós diariamente pensarmos assim, se for hoje que ele vem, eu estou naqueles da seara que vão ou estou nos da seara que vão ficar? Talvez isso mude a nossa forma de pensar. Talvez isso nos faça pensar que eu não quero ser o tal sossegado e satisfeito porque se calhar não estou salvo.
Quando eu estou muito sossegado e muito satisfeito, se calhar o primeiro S começa a desaparecer e a minha salvação começa-se a esvair, porque eu começo a fazer coisas erradas porque eu estou salvo. Então o compromisso é necessário. O Senhor Jesus fez uma aliança contigo e comigo quando subiu àquela cruz. Não foi por acaso que Ele fez aquilo. Ele fez uma aliança, Ele deu a vida dele por mim e por ti. Não é para nós desperdiçarmos com coisinhas vãs, com más disposições, com mesquinhices, perdoem-me a expressão, às vezes temos mesquinhices de coisas que não valem nada e isso põe em causa o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus é muito mais do que a nossa vida. Jesus é muito mais do que a nossa vontade. Jesus é muito mais do que, eu gosto disto, eu não gosto daquilo. Jesus não perguntou se gostava do cravo na mão. Jesus não perguntou se gostava da coroa de espinhos. Jesus não perguntou se gostava das chibatadas. Jesus não perguntou se gostava de estar exposto nu à frente de toda a gente. Jesus não perguntou se o cálice era leve. Ele sabia que era difícil. Mas o que Jesus disse foi, por eles eu faço. Então eu vou deitar isto para trás? Vou pôr no lixo o sacrifício de Jesus? Não. Eu tenho que tomar esse compromisso com Deus. Tenho que perceber. Porque na realidade, fazendo aqui uma comparação, se eu não consigo ter compromisso com quem deu a vida por mim, vou ter com quem? Nem comigo eu vou ser capaz. Não é? Senão eu estou a dizer ao Senhor Jesus, olha, não valia a pena. Não valia a pena. E eu não quero que Jesus sequer pense isso da minha vida. Mas vou-vos dizer uma outra coisa que se calhar também vos pode chocar um pouquinho, mas hoje vocês deram uma autorização e eu aproveito. É que não ter compromisso com a nossa família, com o nosso cônjuge, é o mesmo que não ter com Jesus Cristo. Aprendam isso. Porque a família foi a primeira instituição que o Senhor criou. E o Senhor quer... Agora as senhoras não ouvem, tapam os ouvidos. Jesus quer que os homens amem a esposa como o Senhor Jesus amou a igreja e que deu a vida por ela. É isso que o Senhor espera de nós. Não quer dizer agora que a gente se vai matar por elas, mas quer dizer que a gente dá... Como é que a gente dá a vida por elas? Em oração, em amor, em perdão, em humildade. É isso, homens, que o Senhor exige de nós. Não é só andarmos aí de peito feito. Não. É muito mais do que isso. É servir. O que é que Jesus fez? Jesus veio para servir ou para ser servido? Para servir. É isso que o Senhor espera de nós, como homens. E da mesma forma para as senhoras, agora os homens tapam os ouvidos, o Senhor espera que as senhoras sejam mulheres sábias que edificam o seu lar. Que ouvem a palavra de Deus, que é a primeira a orar pela família. Porque a mulher tem uma sensibilidade espiritual diferente do homem. É isso que se espera de nós. Então, a aliança com Jesus, o compromisso com Jesus, começa dentro da nossa casa. Começa com os nossos filhos, começa aos filhos com os nossos pais. Ou melhor, cada filho com os seus pais. O compromisso, o respeito, a autoridade, tudo isso tem a ver com o compromisso com Jesus. Se não é muito fácil... Vocês não me levem a mal, mas é muito fácil vir ao domingo cantar muitos aleluias, muito glória a Deus, muitos braços no ar. Eu também gosto de pôr o braço no ar. Eu estou a falar para mim, em primeiro lugar. Eu também gosto de louvar, mas é muito fácil aqui, depois quando chego a casa, ser tudo à pedrada. Desculpem uma expressão. Ser tudo ao pontapé. É muito fácil. Jesus não nos chamou para isso. Jesus chamou-nos para que o mesmo amor que a gente coloca na igreja para Ele, a gente coloca em casa. Foi para isso que Jesus nos chamou. Mais nada. E no mundo exatamente igual. Quando Jesus condensou os 10 mandamentos em 2, que é amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quem é o nosso primeiro mais próximo? O cônjuge. Quem é o segundo mais próximo? O pai ou os filhos. Os pais ou os filhos. Então começa por aí. Quem é o terceiro mais próximo? O primeiro que encontramos na rua. Então, o amor de Jesus vê-se assim. O nosso compromisso com Jesus, com aquele que foi à cruz do Calvário, que não está lá porque ressuscitou, mas que foi à cruz do Calvário, começa assim. E isto, um crente salvo, sossegado e satisfeito, não faz, porque está tão satisfeito com a sua vida e tão sossegado, que às tantas, perdoem uma expressão, não liga nenhuma para a sua família, porque está muito bem na vida. Agora, um crente que tem coragem, compromisso e caráter, o compromisso faz com que ele cuide da sua família e que cuide dos outros. É essa a preocupação de um cristão. E por último vou falar do caráter, porque nós temos que ser transformados no nosso caráter à semelhança de Jesus. Enquanto que a coragem Deus nos dá, o compromisso nós assumimos, o compromisso não é Deus que nos dá, somos nós que temos, o caráter não é nem uma coisa nem outra. O nosso caráter não presta para nada, mas o nosso caráter transformado pelo Espírito Santo é alguma coisa que interessa. Portanto, o terceiro ponto, que é o caráter do crente, tem que ser transformado pelo Espírito Santo. Temos que deixar o Espírito Santo moldar em nós aquilo que não está bem. Temos que o ouvir quando não gostamos de ouvir o Espírito Santo. Não é a mim, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo diz, não faças isso, temos que obedecer.
Se ele nos está a dizer, é porque ele tem uma razão para isso. Quando ele diz, não te comportes dessa maneira, não fales assim, não respondas assado, não mexes naquilo ali. Ele está-nos a dizer isso para quê? Para transformar o nosso caráter. Porque ser testemunha de Jesus não é falar de Jesus. Ser testemunha de Jesus é onde eu vou ver em Jesus através da minha vida. E isso só vem se eu tiver coragem, compromisso e caráter. Senão vai falhar qualquer coisa. Eu dou muitas vezes aquele exemplo que é, se eu estiver num café, a beber um café, agora já posso beber um café, já não há limite, não é? A gente já pode entrar nos cafés, nos restaurantes, glória a Deus por isso. Se eu estiver ali a beber um café e todos os dias que eu vou beber café ao mesmo lugar, o senhor que me atende no balcão ou a senhora, eu vou tentando evangelizar e falar de Jesus para essa pessoa. E Jesus isto, e Jesus aquilo, e aquilo é maravilhoso. Até que um dia há uma pessoa que, sem querer, enquanto eu estou ao balcão, me bate no braço e eu entorno o café. Do meu comportamento depende a salvação da pessoa que está à minha frente. Porque se eu tenho realmente o caráter de Cristo já trabalhado em mim, quando a pessoa me bate no braço, eu digo, tudo bem. Agora, se eu não tenho o caráter de Deus em mim a transformar-me, quando a pessoa me bate no braço, eu digo logo, então pá, que é isso? Ou seja, todas as minhas palavras eram vãs para evangelizar. Porque aquilo era da boca para fora, não era do coração. Porque quando é do coração, o meu comportamento reflete exatamente aquilo que eu falo. E ser testemunha de Jesus é isso. É onde eu estiver, os outros perceberem através do meu comportamento, da minha forma de ser e de estar, que eu sou diferente porque Jesus nos fez diferente. E isto faz com que nós possamos ser transformados. Deixa-me continuar a provocar-te. Eu estou quase a terminar, por isso vou aproveitar até à última. Ainda és a mesma pessoa de antigamente? Ainda és o mesmo homem velho? A mesma mulher velha? Não estou a falar de idade. Estou a falar do antigamente. Com os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos errados, os mesmos vícios, as mesmas posturas erradas. Ainda és essa pessoa? Então estás no lote do salvo, sossegado e satisfeito. O teu caráter tem que ser mudado, tem que ser transformado. Porque se nós temos os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos errados, as mesmas posturas, então nós não estamos a aproximar-nos do caráter de Jesus. Para nos aproximarmos do caráter de Jesus, nós temos que ir mudando. Às vezes difícil, mas temos que mudar. E como é que nós podemos mudar o nosso caráter? A Bíblia dá-nos várias dicas sobre isso. Eu vou-vos dar uma dica, as outras vou-vos dizer para procurarem na Bíblia. Porque a gente quando procura, há um ditado que diz, quem procura acha, não é? Se nós procurarmos na Bíblia, estamos a achar coisas boas. Podemos ir procurar uma coisa e Deus nos traz outras coisas. Portanto, procurem na Bíblia, mergulhem na Bíblia. Mas eu vou-vos dar uma dica. Uma das formas de podermos trabalhar no nosso caráter é nós diariamente confessarmos ao Senhor genuinamente e de forma transparente ao Senhor aquilo que nos tenta e aquilo que ainda nos aflige e nos impede de avançar e estar com Ele. É a forma melhor, é nós chegarmos ao pé do Espírito Santo e dizer isso. Então o nosso caráter é transformado. E sabem porquê? Porque o Senhor nos diz lá, e eu vou-vos pedir para vocês abrirem no livro de Hebreus, que eu estou mesmo a terminar, no capítulo 4, versículo 14. Saltamos agora para o Novo Testamento para vos mostrar a importância da confissão que nós fazemos ao Senhor Espírito Santo. Hebreus 4, 14. O Senhor nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, o Senhor está-nos a dizer o quê? Que esta confissão diária que devemos ter com Ele, o Senhor, é a nossa aliança com Ele. É resultado da nossa aliança. É algo em que trabalha o nosso caráter. Temos que ir ao Senhor confessar os nossos problemas, as nossas dúvidas, os nossos medos, e o Senhor tira esse medo de nós. O Senhor nos diz na sua palavra que o seu amor afasta todo o medo. Então, é o medo de Deus que tira, é o amor de Deus que tira esse medo que nos oprime e que nos permite abrir uma porta ao diabo. Se o amor de Deus invadir a nossa vida, se nós confessarmos ao Senhor as nossas dificuldades, se tivermos essa coragem com Ele, esse compromisso, esse caráter, Ele nos dá uma coragem ainda maior e uma confiança maior para que o medo possa sair de vez das nossas vidas. E nós deixarmos de ser o crente que é salvo, sossegado e satisfeito e um crente corajoso com compromisso e com caráter. Que crente é que tu queres ser? Um crente corajoso e ousado que confia no Senhor? Ou, pelo contrário, viver o crente que vive num mundo em que o medo reina e em que não tem confiança em Deus? Eu não quero ser esse crente. Eu quero ser o crente 3C, o crente
corajoso, o crente com compromisso, o crente com caráter. E não quer ser o crente 3S, salvo, sossegado e satisfeito. Este pode não. Este vive numa ilusão de felicidade de vida que não tem. É uma ilusão. E este crente vive numa vida que pode ter dificuldades, mas tem uma vida plena com Jesus. E isso não há dinheiro que pague, não há nada que pague isso. Que o Senhor disse-nos isso e disse-nos de uma forma muito clara e super transparente para entender na sua palavra. O Senhor nos diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus nos avisa. Ainda na autoridade nós estávamos a falar. Quem venha para uma igreja, quem aceite Jesus, a pensar que vai ter os seus problemas todos resolvidos e que nunca mais vai ter nada, vem enganado. Que os problemas vão continuar a existir. O que nós temos é alguém que nos ajuda a resolver os problemas, que é Jesus Cristo de Nazaré. E é isso. E Jesus nos disse isso. Jesus disse-nos, no mundo... Deixem-me fazer uma versão, com todo o respeito, uma versão de linguagem corrente. Jesus diz-nos, no mundo vais ter muita situação que não vais conseguir gerir. Eu consigo. Isto é o resumo daquela palavra de no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo. Jesus diz-nos, vais ter problemas, eu vou-te ajudar. Vais ter dificuldades, eu vou-te ajudar. Vais passar por situações difíceis? Vais, mas eu vou estar ao teu lado, vou carregar-te no colo, vou-te dar a mão. No dia em que tu estiveres a chorar, eu estou-te lá a limpar as lágrimas. No dia em que tu não souberes o que vais comer à noite, eu estou lá contigo. No dia em que não souberes como pagar a dívida, eu estou lá contigo. Jesus nos ajuda, nos traz consolo através do seu Espírito Santo. E isso é importante, nós percebermos. No dia em que a aflição chegar, e chega, todos nós vamos passar por isso, ou já passamos ou estamos a passar. O Senhor só nos pede para sermos corajosos e confiarmos nele. O Senhor não nos pede mais nada. É isso que o Senhor nos diz hoje. Se eu for o centro da tua vida, não o medo que te oprime, mas se eu for o centro da tua vida, tu serás corajoso ou corajosa como Josué. Corajoso ou corajosa como o meu filho Jesus. Terás um caráter transformado, terás compromisso e eu poderei cumprir o meu chamado em ti. É isso que o Senhor nos diz. E eu desafio-te, se tu queres realmente mudar, eu não estou com isto a dizer que algum de nós é esse crente que está salvo, sossegado e satisfeito. Mas se tu não queres ser esse crente e queres ser o crente corajoso, com compromisso e caráter, eu te desafio a que possas levantar no teu lugar para que eu possa orar por ti e possa pedir ao Senhor para mudar a tua vida. Porque nós não podemos ficar na mesma. Nós não podemos continuar nos erros do passado. Talvez tu precises ter mais a tua vida centrada em Deus e menos centrada nos teus problemas, nas tuas necessidades. A escolha é tua, a escolha é minha. O Senhor Jesus fez há 2000 anos atrás uma escolha. Decidiu subir numa cruz para que nós pudéssemos ter vida com Ele. E hoje a minha escolha é simples, ou eu quero continuar na mesma, ou eu quero mudar e ficar mais próximo de Deus. Então, assume hoje no teu coração essa atitude de mudança. Assume essa atitude com Jesus hoje. Para seres um crente corajoso, um crente compromissado com o Senhor, um crente com o caráter transformado. Se queres realmente ser como Josué, que confiava em Deus mesmo quando a sua tarefa é impossível, hoje toma essa decisão no teu coração. Posiciona-te com Deus. Fala com o Senhor nesta hora. Entrega a Ele verdadeiramente as tuas prioridades, os teus planos, para que os planos de Deus possam ser reais na sua vida. Porque Deus tem planos para ti e para mim que são muito melhores que os nossos. E nós, às vezes, umas vezes não os conhecemos, outras vezes temos medo deles. Mas se deixarmos o Senhor cumprir o que Ele tem na nossa vida, vai ser claramente melhor. Paizinho, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que nós possamos realmente ser transformados de acordo com a Tua vontade. Pai, eu oro declarando que nós não queremos mais ser o crente salvo, sossegado e satisfeito, mas queremos ser o crente corajoso, o crente com compromisso, um crente com caráter. Então hoje vem tomar conta das nossas vidas, Senhor. Hoje renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Declaramos que és o nosso Senhor. Declaramos que és o nosso Salvador. Te pedimos perdão, Deus. Se há alguma forma na nossa caminhada nós paramos, se ficamos paralisados pelo medo, pelo receio do dia seguinte, pelas agruras da vida, pelas vicissitudes da vida, por aquilo que tem corrido mal, Deus, se de alguma forma nós ficamos estagnados, hoje, Senhor, nós pedimos perdão e nós
dizemos, Senhor, leva-nos para mais próximo de Ti. Leva-nos para o lugar que Tu estabeleceste onde nós deveríamos estar. Leva-nos para o lugar onde vamos cumprir o Teu chamado. Leva-nos para o lugar onde podemos ouvir a Tua voz. Leva-nos para esse lugar, Senhor, onde Tu és o centro da nossa vida. Queremos ser o centro da... Queremos que sejas o centro da nossa vida, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade. Queremos não somente, como hoje cantámos, Senhor, não queremos somente nos arrepiar, não queremos somente nos emocionar, não queremos somente experimentar. Nós queremos mergulhar a partir de hoje, mergulhar nos Teus rios de água viva, mergulhar na Tua presença, ouvir a Tua voz, sentir o Teu consolo, sentir o Teu abraço, ser direcionados por Ti. Deus, queremos ter a ousadia de Josué, a fé, a coragem que ele teve contra tudo e contra todos. Tu deste-lhe uma palavra, ele não desistiu e viu acontecer. Oh, meu Pai, nós estamos num tempo em que os céus estão abertos para as causas impossíveis. Então, Senhor, trabalha em nós, Senhor. Talvez seja uma causa impossível a gente perder esse medo que hoje nos oprime a alguns. Mas eu declaro na autoridade do nome de Jesus que esse medo hoje sai para que o Espírito Santo possa ocupar esse lugar. Não vivas mais em medo, não vivas mais no terror, não vivas mais no medo daquilo que pode acontecer amanhã ou do que poderá acontecer depois de amanhã, mas que venha uma confiança do alto do Senhor sobre a tua vida. Eu oro declarando um tempo novo sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, sobre a nossa casa, Senhor. Oh, Deus, toca agora, fala com cada um dos meus irmãos, Senhor. Tu sabes qual é o medo que cada um deles tem, Senhor. Vai ministrando na vida deles, Senhor, para que eles deixem verdadeiramente ter esse medo e que eles sejam ministrados por Ti e possam entregar hoje também, Senhor, esse medo aos Teus pés. Senhor, Tu nos deixaste quando subiste àquela cruz, Senhor. Mas naquele momento em que Tu subiste, Tu também nos disseste que tudo o que nós entregarmos aos Teus pés, Senhor, nós deitamos fora, da mesma forma que um dia entregamos o nosso pecado. E esse pecado foi fora. Então que hoje, cada medo que a gente tenha, pode ser deitado fora, Senhor. E Tu possas vir mudar as nossas vidas, possas nos vir trazer vida. Senhor, nós consagramos a Ti, Deus, estes símbolos da ceia. Consagramos o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Declarando que nós cremos no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Cremos que esse sacrifício não foi em vão. Cremos que Ele é o Filho do Deus vivo. E cremos que Ele deu a vida por nós. Cremos que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e se sentou à direita do Pai. Cremos que Ele é vivo e nos dá vida. E por cremos nisso, nós celebramos esta ceia de acordo com a Sua vontade e de acordo com a Sua ordenança. E hoje nós pegamos neste pão que simboliza o corpo de Jesus e declaramos que ao comermos este pão, o medo saia da nossa vida. Declaramos que ao comermos este pão, não seremos mais sossegados e satisfeitos, mas seremos corajosos, compromissados e com um caráter trabalhado e transformado pelo Senhor Jesus. Ao comermos este pão, declaramos que o Autor da vida nos está a dar vida. Ao comermos este pão, declaramos que o Senhor Jesus não subiu em vão àquela cruz, mas pelo contrário, Ele nos deu vida e vida em abundância. E nós queremos usufruir dessa vida para cumprir o chamado de Deus. Eu oro declarando sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, que ao comermos este pão, haja uma mudança no nosso interior. Que Jesus volte a ser verdadeiramente o centro da nossa vida. Não mais a nossa vontade própria, não mais esse medo que nos atormentava, mas a partir de hoje, não seremos mais como Jó que vivia em medo, mas seremos como Josué, corajosos, prontos para ouvir a palavra de Deus, prontos para a cumprir porque confiamos nele, mesmo no meio da dificuldade. Que este pão, que é o corpo do Senhor Jesus, te traga a vida do Senhor Jesus. É o que eu declaro. Podemos comer. De igual modo, nós consagramos o sangue vertido pelo Senhor Jesus naquela cruz.
declarando que é o sangue da vida, é o sangue da vitória, é o sangue do poder, é o sangue que nos redimiu do pecado, é o sangue que nos traz cura, é o sangue que nos traz proteção. Eu declaro que o sangue do Senhor Jesus está sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos que nos estão a ver, dos que nos verão, depois em gravação. Porque o sangue do Senhor Jesus tem poder. O sangue do Senhor Jesus não se esgotou naquela cruz, nem se esgota hoje que estamos na ceia. O sangue do Senhor Jesus é poderoso e está sobre nós, sempre que o invocarmos e sempre que o declararmos com santidade, com temor e com reverência à palavra de Deus. Porque é assim que funciona o sangue do Cordeiro. O Cordeiro que foi morto, sem mácula, sem pecado, deu a sua vida por nós. Eles não o mataram, ele se entregou para que nós tivéssemos vida. E hoje, com este copo de sumo que simboliza o sangue de Jesus, nós declaramos que não só a vida mudou em nós ao comermos o pão, mas que o sangue hoje vem purificar algo que ainda esteja na nossa vida e que nos impede de ter esse caráter do Senhor Jesus. A coragem que Deus nos deu, o compromisso que nós hoje assumimos, que não queremos ser mais os mesmos, não voltamos para trás, não retrocedemos, não paramos, não estagnamos. Declaramos fora da nossa vida toda a inércia, fora da nossa vida toda a preguiça, e que entre na nossa vida o caráter de Jesus, que entre na nossa vida a coragem de Jesus, que entre na nossa vida o compromisso de Jesus, que entre na nossa vida o Espírito Santo ocupando plenamente cada pontinho do nosso coração, cada cantinho do nosso coração. Ao bebermos este copo de sumo, seja ocupado pelo Espírito Santo de Deus e traga vida em nós, para que não sermos mais iguais ao que éramos ontem, mas podemos ser verdadeiramente testemunhas de Jesus aqui e até aos confins da terra. Podemos beber. Senhor, nós declaramos que todas as fontes estão em Ti, Senhor. As fontes de amor, as fontes da paz, as fontes da coragem, as fontes da bondade, as fontes da benignidade, todas as fontes estão em Ti, Senhor. E nós Te agradecemos hoje, Pai, pelas dádivas da Tua Igreja, por cada dízimo, por cada oferta que foi colocada, Senhor. Hoje nós Te dizemos, Senhor Jesus, todas as fontes estão em Ti. E nós sabemos que é por causa de todas as fontes estar em Ti que nada nos tem faltado. Nós sabemos que é porque todas as fontes estão em Ti, Senhor. No momento difícil, não nos faltou nem para nós, nem para abençoar aquele que precisa. Hoje declaramos, Senhor, que a Tua prosperidade está sobre nós, para que aquele que não tem possa ter, não para nós termos muito, mas para podermos contribuir para aquele que não tem, como a Tua palavra nos diz, que o órfão e a viúva não passem dificuldade, porque nós podemos contribuir e nós contribuímos, Deus, para que o Teu reino cresça, para que o Teu reino avance, e da mesma forma que um dia nós fomos conquistados por Ti e para Ti, outros possam ser também. Eu oro declarando que não falta nada na nossa casa, não falta nada na nossa mesa, mas acima de tudo não falta a Tua presença, Senhor. Não falta o Teu amor, não falta a Tua paz, a Tua coragem. Eu oro declarando que somos uma igreja de corajosos e de corajosas, uma igreja de homens, mulheres e jovens compromissados contigo, uma igreja de homens, mulheres e jovens com um caráter a ser transformado por Ti, para ser à Tua imagem, conforme a Tua semelhança, Senhor. Quanto ao mais, que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação com o Senhor Espírito Santo seja com cada um, até ao último dia das nossas vidas, ou até que o Senhor Jesus volte para nos levar. Tenha um mês de outubro abençoado, que seja um mês de colheita nas tuas vidas, que aquilo que tu tens semeado ao longo do ano, este mês tu possas colher, aquilo que tu nem imaginas possas colher, que o mês de causas impossíveis seja verdade na tua vida e o teu testemunho sirva para edificar a Igreja, o corpo de Cristo e aqueles que não creem no Senhor Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor, a bênção que não causa dor, mas que prospera, seja sobre a tua casa, sobre a tua vida, no nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amém.